Olá pessoal, chegou o grande dia! Tão sonhado para uns e tão temido para outros. Vamos a um vídeo do canal do investidor para a parte prática final, como declarar a sua renda variável. Coloque suas dúvidas no comentário e não se esqueçam, hoje é o último dia para entregar a sua declaração. Vamos para o vídeo? Bom, pessoal, então vamos para a parte mais esperada da prática, que é a aba Renda Variável. Vamos ver como que preenche esta aba. Vem aqui embaixo em Renda Variável. Esta aba, gente, só vai preencher quando você vende a ação, tá? Se você é um buy and hold, só comprou, nunca vendeu, essa aba você não vai precisar declarar. Você vai declarar os proventos recebidos e você vai declarar em bens e direitos a sua carteira, tá? Aqui você só vai declarar caso você venda a ação e você vai declarar o seu lucro ou prejuízo. A aba, então, é dividida entre operações comuns /day trade e operações de fundo de investimento imobiliário. Então, quando você for fazer a sua planilha, você sabe que você vai ter que fazer separadamente as operações uma a uma, tá? Os ganhos são declarados separados por operação. Aí você clicando nessa, vai abrir esta telinha, onde você tem a parte de titular e dependentes. Então, caso você queira montar uma carteira para o seu filho ou para o seu dependente, você vai declarar na aba de dependentes. A declaração é feita mês a mês, tá? Então, você vai ter que preencher janeiro, fevereiro, tudo separado. Por isso que eu recomendo fortemente que você faça a sua planilha desta forma. E outra, você precisa, quando você vende a ação e você tem o lucro, você precisa emitir a DARF mês a mês. Então, quando fechar o mês, você vai precisar apurar o seu lucro prejuízo e recolher o seu imposto, né? Então, quando você chega nessa parte de declaração, ela é meramente informativa. Você não precisa mais recolher o imposto quando você efetua a declaração, se você fez o cálculo certinho, se você recolheu a DARF, tudo certo, você chega nessa parte já com todas as suas obrigações quitadas com a Receita. O que você vai precisar fazer é declarar tudo que você fez de operações durante o ano. Então vamos lá para um exemplo aqui de janeiro. Você vê que aqui tem todas as operações, tá? Mercado à vista, mercado de opções, mercado futuro e mercado a termo. Cada um com as suas linhas de operações subdivididas e você vai declarar cada operação na sua linha específica. As colunas estão divididas entre operações comuns, que é o swing trade, e operações day trade, tá? Vamos ao exemplo aqui, eu coloquei, depois de fazer a continha, né? Fiz o custo de aquisição, comprei mais ações, fiz o preço médio do custo e vendi. Quando eu for vender, eu vou pegar o preço médio vezes a quantidade que eu vendi. Tem um vídeo falando também de como calculo o ganho de capital. E vou tirar do valor que eu vendi as ações e vai dar o meu lucro. Vou somar todos os lucros do mês, então tudo que tem de operação swing trade, de mercado à vista, né, de ações, vou somar tudo e colocar nesta primeira linha. Então, primeira linha, tive um lucro em janeiro de 10 mil e as operações day trade eu tive um prejuízo de 2 mil. Se você teve mais operações, você vai preenchendo linha a linha. Aqui embaixo tem uma parte de resultados, onde ele vai fazer o cálculo para você. Então, ele vai pegar o seu lucro. Então, se você teve algum prejuízo de anos anteriores, vamos supor que a gente teve um prejuízo em 2008, sobrou um prejuízo não compensado no final de 2008 de R$1.000 e de swing trade um prejuízo de R$500. Não esqueçam de colocar aqui os prejuízos dos anos anteriores que sobrou. Então vamos lá, ele já fez o cálculo aqui. Então eu tinha um lucro de 10 menos o prejuízo a compensar de 1.000, então eu vou fazer a base de cálculo do imposto em cima de 9.000. A alíquota é de 15, então vai dar um imposto
devido de 1.350. Aqui, quando você for colocar o resultado, quando for prejuízo, tem que colocar o sinal de menos, tá? No resultado negativo anterior, você não precisa colocar o sinal de menos, porque já está falando aqui que é resultado negativo. Então, ele vai somar um prejuízo com o outro e vai dar um prejuízo total a compensar de 2.500. E prejuízo não tem imposto a pagar, está lá o imposto devido zerado. Aqui, na consolidação do mês, ele já vai colocar o valor do imposto devido total. E aí você vai vir aqui, ó, e preencher os IRRFs que foram descontados na nota de corretagem. Então, os impostos que já foram retidos na fonte, você também pode compensar. Então, vamos colocar aqui um exemplo dos IRRFs que foram descontados em todas as minhas notas de corretagem do mês. Eu incluo aqui e vai dar o total de imposto a pagar. Como você já fez a declaração mês a mês, já recolheu esse imposto via DARF na data correta, não pagou nem multa, nem juros, nem nada disso, fez tudo certinho, você vai informar aqui embaixo o valor do imposto que você já pagou. Então, eu fiz tudo certinho, vou colocar aqui, eu paguei já o valor via DARF do mês de janeiro, o valor que eu recolhi aqui. Vamos para a aba fevereiro. Então, vamos supor que eu tive um lucro de 5.000, eu tive um lucro de day trade de 3.000. Então, vamos lá para a parte de resultados. Aí, aqui ele já vem, ó. O lucro líquido do mês foi 5.000, o lucro de day trade foi 3.000. Não tenho nada negativo do mês anterior, né, porque a gente já compensou. Então, a base de cálculo passa a ser 5.000, vezes a alíquota de 15%, eu tenho um valor devido de 750. No caso do day trade, eu pego o meu lucro de 3.000, menos os prejuízos acumulados dos meses anteriores, que deu 2.500, vai dar uma base de cálculo de 500, vezes os 20% do imposto devido, vai dar um imposto a pagar de R$100. Aqui ele faz o consolidado do mês, então os 750 de swing trade mais os R$100 de day trade deu um total de 850. Você vai colocar os IRRFs, né? Então vamos pôr aqui de day trade foi R$2 e de swing trade foi 5,60, um exemplo. Então ele já faz o cálculo deduzindo os IRRFs da nota de corretagem e vai dar um valor de imposto a pagar de R$ 842,40. Você vai pôr o valor que você pagou via DARF aqui e ele já vai zerar, não tendo nenhum imposto a ser pago, só informando o que já foi feito. Vamos para março, mesma coisa, você coloca lá o lucro e o prejuízo, vem aqui no resultado líquido do mês, ele vai fazer a apuração, né, os 15% em cima do imposto. Aqui foi prejuízo, ele vai jogar o prejuízo para o mês seguinte para compensar. Você vai colocar os IRRFs. Ele já vai tirar do valor que você deve pagar os IRRFs e o valor que você recolheu na DARF do mês de março, e você vai fazer isso sucessivamente até o mês de dezembro, tá? Então, se você fez a planilha, deixou tudo já calculado, você vai simplesmente pegar todos os dados da planilha e passar para o programa da Receita, colocando os IRRFs, a soma dos IRRFs que você pagou via nota de corretagem para ser descontado do imposto a ser pago, tá? Dúvidas comuns. Posso compensar um prejuízo de day trade com swing trade? Não pode. Então, tudo que é day trade você vai compensar com day trade, tudo que é swing trade você compensa com swing trade.
não posso misturar as operações, tá? Então, você não consegue fazer a compensação dos prejuízos, só podem ser feitas por operação. Ah, eu não paguei a DARF de janeiro, ela está em atraso e aí eu tive um prejuízo em fevereiro. Posso compensar no mês anterior? Não pode. Prejuízos, você só pode compensar para frente, você não pode retroagir, tá? Então, você tem que recolher a DARF de janeiro, pegar o prejuízo de fevereiro e jogar para o mês de março. Então, é sempre para os meses subsequentes, você não pode voltar para o mês anterior, tá? Outra coisa que me perguntam bastante o prejuízo. Eu tive prejuízo o ano inteiro, eu não preciso declarar? Precisa, tá? Você, a partir do momento que você compra a sua primeira ação, não importa o valor, comprei uma ação de 10 centavos, uma única ação de 10 centavos, eu já estou obrigado a declarar o imposto, tá? Mesmo que você tenha tido prejuízo, mesmo que você tenha vendido tudo antes do dia 31/12, você está obrigado a entregar a declaração. A declaração não significa que você tenha que pagar imposto, tá? Se você tem os seus lucros isentos, vão ser todos isentos. Se você tem lucro tributável, provavelmente você já recolheu a DARF no mês, então quando chega na parte do imposto você não precisa pagar mais nada. Tudo já foi quitado com a Receita nos meses de referência, né? Então, o prejuízo, vamos ao prejuízo. Prejuízo, eu preciso declarar? Precisa. Por quê? Esse prejuízo pode ser compensado nos meses subsequentes. Ah, mas eu só penso em ter lucro na bolsa no ano seguinte, e aí vai virar o ano e eu não vou precisar desse prejuízo. Esse prejuízo não tem prazo de validade, você pode arrastar por anos ele, tá? Então você pode, desde que ele esteja na declaração. Se ele não constar na declaração, você não pode usar para o ano seguinte. Se ele estiver na declaração, você pode incluir ele para os anos subsequentes e meses subsequentes. Então, tive um prejuízo, acumulei o prejuízo 2018 inteirinho de R$2.000. Chegou em 2019, você preenche lá no campo de prejuízo compensado, o ano anterior, né? E você continua compensando ele durante 2019, caso ele esteja declarado. Então, é importante declarar mesmo que você tenha prejuízo, para que você não pague um imposto maior do que você realmente deve lá na frente, né? Então, dito isso, vejam que não é muito complicado, dá para fazer. É trabalhoso porque o cálculo do custo de aquisição, preço médio e o do ganho de capital, né, se você teve lucro ou prejuízo, são trabalhosos. Você vai ter que preencher a planilha, cada nota de corretagem. Então, você tem que fazer o custo de aquisição de uma nota de corretagem, de um ativo, comprei mais desse mesmo ativo, vou ter que fazer o preço médio, depois vendi o ativo, vou ter que fazer o cálculo do lucro ou do prejuízo? Sim, tudo isso você vai ter que fazer, não tem em nenhum lugar, não pode utilizar o valor da corretora, não pode utilizar o valor que está no extrato da P3, você vai ter que fazer o cálculo manualmente. Não tem escapatória, você é responsável pelos seus cálculos e você vai ter que fazer isso manualmente. Não tem onde você retirar. Mas, após você fazer esses cálculos, na hora de fazer a declaração é bem tranquilo. Você viu que você vai na planilha, pega o valor que você fez do cálculo e joga no programa da Receita. Não tem muitas dúvidas, é bem tranquilo de preencher. Tá bom? Então, pessoal, encerramos assim a maratona de como efetuar a declaração, incluindo a parte prática. Lembrando, não se esqueçam que hoje é o último dia para entregar a declaração, temos até as 23h59. Caso não entregue, você pagará a multa de R$ 165,74. Eu estarei disponível nas minhas redes sociais e aqui nos comentários. Não esqueçam de dar um like no vídeo, compartilhar e se inscrever no canal. E boa sorte para quem ainda não entregou sua declaração.